A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Obrigada, meu Deus, Ebenezer, porque até aqui tu tens nos sustentado. Graças por tudo, Senhor. Apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos. Pedimos tua bênção, Senhor, e queremos declarar, consagramos esse tempo de oração para ti, pedindo tua bênção, pedindo tua revelação da tua palavra e que também, Senhor, tu estenda a tua destra de favor, de livramento e de graça, Senhor, para nos dar a graça para esse tempo onde nós pedimos, Senhor, proteção pelo sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, nossas casas, famílias e tudo que estiver ligado com nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje ainda nós estamos, naquela forma de falar, né? É o jeito da gente dizer que a gente está imitando o pastor um pouquinho, mais ou menos isso. A gente está pegando aquela palavra que foi ministrada no culto de domingo e a gente dissolve ela, depois a gente deixa aqui, né? A gente tem aqui no canal, tem pessoas que não estão congregando conosco, né? Mas que resolveram, né? Acessar nosso canal e glória a Deus por isso. E aí nós também, né, dividimos um pouquinho daquilo que muitas vezes é uma pincelada do pastor e a gente estuda um pouquinho mais e às vezes vem uma revelação, vem uma palavra e aí a gente alimenta com gosto, né, a palavra de Deus. Então nós estamos ainda naquelas 10 características de Jesus para ser imitada. E hoje uma das características, essas aqui foram as mais relevantes, né? As que estão assim mais em evidências para a gente. Então hoje nós vamos falar, né, que Jesus ele era um homem de oração. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus, Lucas 5,16, que vai falar. Nós vamos ler um antes, né? Que é bom a gente inteirar no assunto. Que diz assim, Lucas 5,15, que diz: porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Glória a Deus. A gente imagina, né? Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fiquei imaginando, quando a gente vai lendo aqui, olha, a sua fama se propagava, né? E depois ele falava, né? E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser curado das suas enfermidades. Então a gente imagina, né, Jesus, o quanto que ele ficou famoso. Aqui a palavra de Deus diz realmente, né, que a sua fama se propagou. Quer dizer que todos conheciam Jesus. Por quê? Porque curava enfermos, expulsava demônios e principalmente pela pregação, né, da palavra que ele vinha trazendo. Jesus era o chamado novidade do tempo, né? É como se hoje, né, vai surgindo aí esses grandes pregadores, né, pessoas que são usadas por Deus por milagres, por libertações, curas extraordinárias. Então assim era Jesus, né? Então a gente faz uma comparação para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Mas Jesus estava famoso, a palavra de Deus diz. A fama dele estava correndo para tudo quanto era lugar. E ainda assim, nessa fama, né, em todo mundo procurando Jesus, todo mundo falando de Jesus, todo mundo estava sabendo, né, que Jesus estava ali na área. Então, nisso tudo, Jesus não deixou simplesmente a fonte, não deixou da onde ele buscava, né, toda essa graça, esse poder que ele tinha, essa intrepidez na pregação. Então, ele era na fonte, era na oração. Então, a palavra de Deus diz que ele se retirava para orar. Ficava sozinho, muitas vezes em lugares desérticos, muitas vezes ele ficava acompanhado dos seus discípulos. E se a gente for ver, né, um pouquinho mais adiante, a gente for passar um pouquinho mais adiante, a gente vê aqui um momento em que Jesus estava com seus discípulos e então o que acontece com eles? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Aqui a gente vê, né, o que a pessoa que caminha com outra pessoa que ora. Então Jesus era um homem que era muito habituado na oração. Era famoso, mas era um homem que orava muito, né? Ele estava popular, ele estava famoso, ele estava procurado, né? Ele era um homem que estava requisitado por multidões, né? Pela pregação, pela oração, pela libertação, pelas curas
curas maravilhosas, mas Jesus, nisso tudo, ele não abandonou o lugar do poder, que é a oração. Então a gente vê, né? A gente vê aqui, então, quando os discípulos vão caminhando com Jesus, eles dizem, espera aí, é nessa oração aí que a coisa acontece, é na oração que o mestre vem forte, é na oração que ele renova, então também vou querer orar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos, foram pedir para Jesus, né? Nos ensina a orar. Então Jesus, aonde quer que ele estivesse, né? Quando terminava ali o seu momento de pregação, de comunhão, de atender o povo, de curar, de libertar, a palavra de Deus diz que Jesus se retirava. Então, às vezes estava em lugares desérticos, outra vez subia montes, mas enfim, Jesus sempre estava buscando na oração. Ele sabia que a oração era um lugar de renovar, de receber, né? E ali era onde ele recebia o poder de Deus, era onde ele realmente era fortalecido em Deus. Então, a gente vê que Jesus, ele ia buscar no Pai, né, toda a força que ele precisava. Então, muitas vezes ele acordava muito cedo pela madrugada, outras vezes depois que ele tinha o dia todo trabalhando, final daquele dia ele ia buscar ao Pai, e às vezes ele até fazia vigílias até altas horas, né? Então, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em oração. Não tem como pensar em Jesus se a gente não pensar em oração. O nosso exemplo de oração é Jesus. Então ele era, né? Realmente ele era aquela pessoa que ele era focado na oração. Então ele ia buscar no Pai e ele falava, olha, né? Eu não posso fazer coisa alguma, né? Sem que o Pai esteja nesse negócio. Então, por si mesmo eu não posso fazer, né? Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Então tudo ele ia buscar no Pai. Por isso que nós também precisamos, né? Precisamos desenvolver essa característica de Jesus, que era orar. Então, quanto mais nós queremos de Deus, mais nós temos que realmente ir buscar em Deus. Então, a oração é o lugar onde nós recebemos da intimidade, da comunhão e principalmente, né, tudo aquilo que nós buscamos em Deus. É interessante porque um dia eu estava orando e eu disse, Senhor, né, orando e buscando, estudando muito sobre oração, intercessão, e eu disse, Senhor, se o Senhor já sabe tudo, antes mesmo de nós falarmos, então por que nós temos que orar? Não era só a gente pensar e Deus já saber? A gente busca, né, umas informações assim, e o Espírito Santo, ele me disse, filha, o Pai quer comunhão. A oração, ela é comunhão. Então, quando tu vai orar, tu vai buscar. Então, quando tu vai orar, tu vai ter comunhão. Quando tu vai orar, tu vai ter intimidade. Então, o Pai não abriu mão da intimidade. Então, desde o Éden, o Pai sempre teve intimidade com o homem. Quando o homem tem a queda, né, vai separar de Deus para toda a eternidade. Deus diz, não, eu quero comunhão. Não, então ele acha um jeito de ir lá e fazer o quê, né? Vamos resgatar o homem. Então, para trazer para a comunhão. Então, na oração, não é simplesmente porque Deus já sabe o que nós vamos orar, sim, sabe tudo, né? Porém, o que Deus quer é realmente essa busca, essa comunhão, né? Esse ajuntamento conosco, né? O Pai quer que a gente vai, é como um pai que quer o filho na casa, né? Vamos almoçar na casa do pai, né? Vou jantar na casa do pai, o pai fica feliz, o pai agrada disso, não é verdade? Então é assim conosco, e o Pai quer essa intimidade. Então quando nós declaramos, né, que o Senhor já sabe tudo, Ele sabe de tudo, mas a oração é porque Deus quer a comunhão, Deus quer a intimidade, Deus quer a busca, Deus quer estar junto, né? Então, se tirar a oração, nós perdemos a comunhão, nós perdemos essa busca, nós perdemos esse contato, né, com o divino, com o sobrenatural. E o Pai quer que nós ficamos ligados com o céu, ligados com Deus, ligados com o Espírito, né? Então, a oração é uma forma de Deus trazer o céu aqui na terra e de nós fazermos, né, a terra chegar no céu. Então o negócio meus amados, como Jesus, né, se ele orou e orou muito, esse é o nosso exemplo, é uma característica de Jesus para nós também ficarmos imitando e ficar juntinho do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você, aleluia, glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, sim, Senhor, é na comunhão, Senhor, nós cremos que o Senhor nos quer com Ele, junto dEle, e nessa oração, Senhor, meu Deus, nós declaramos aqui, Senhor, que precisamos da Tua presença, desejamos Tua presença mais do que tudo, Senhor, por
isso, vem, Senhor, vem sobre nossas vidas, Senhor, leva-nos para junto de Ti, Senhor, na morada do Altíssimo, Senhor, onde possamos contemplar, Senhor, meu Deus, a Tua beleza. Graças te damos por tudo, Pai. Senhor, nos abre, Senhor, os Teus braços, que Tuas asas nos acolham, Senhor, meu Deus, para que possamos todos os dias, Senhor, estar na comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na paz, meu amado. Oração e devoção ao Senhor. Vai nessa fé, vai nessa força, porque a intimidade e a comunhão com o Pai, elas te levam num lugar muito mais alto, onde você pode estar com o Pai e ali você receber da presença dEle.